Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã, e nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias, combate o casamento misto. Estamos estudando as lições da CPAD, que são jovens e adultos, e eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estarão participando, estarão interagindo, compartilhando, comentando, deixando o seu like ou dislike, se inscrevendo no canal ou não se inscrevendo, mas contudo que você possa ser abençoado por esta aula. É uma panorâmica, um resumo. Contudo, eu sei que Deus tem uma palavra para nós através dessa lição. A minha saudação ao pastor da minha congregação, que é o presbítero Alberto Júnior, aqui do bairro, em Rio Largo, onde eu moro, congregação em Vila Marília. A minha saudação ao pastor da minha cidade, da querida Rio Largo, pastor Arnóbio Tavares. Quando tem também o co-pastor, que é o conhecido Genival Bento, conhecido de todos vocês, ao pastor da nossa Alagoas, reverendo Oswaldo Nunes, e o pastor, ou nossos líderes da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Amados, o tema da nossa lição é Neemias e Esdras combatem o casamento misto. Então, primeiro, o que é casamento? Precisamos entender o que é casamento. Tem aqui pelo menos 5 pilares que definem ou que nos norteiam acerca do casamento. Primeiro, o casamento é uma instituição divina, não é fruto da cabeça humana, de religioso, não. Casamento é fruto da vontade de Deus. Então, essa instituição não é humana, ela é uma instituição divina, primeiro. Segundo, o casamento é a mais profunda relação entre as pessoas, pois a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe para unir-se matrimonialmente a sua esposa, a sua mulher. Segundo, então, primeiro, a instituição divina. Segundo, é a relação mais profunda entre as pessoas, o casamento. Terceiro, o casamento ele é heterossexual. Não é um homem e um homem. Não é uma mulher e uma mulher. Respeitamos a sociedade, né? Tem as suas configurações, não vamos aqui entrar em detalhes, mas o casamento como instituição divina, como a relação mais profunda, o seu terceiro tópico, o seu terceiro pilar é que o casamento ele é heterossexual. Quarto, o casamento ele é monogâmico. Não é um homem e 2 mulheres, não é uma mulher e 2 homens, não. É um homem e uma mulher. Quinto, o casamento ele é monossomático, ou seja, serão ambos um só corpo. Corpo aqui é a palavra soma, então o casamento ele é monossomático. E sexto, o casamento ele é indissolúvel. Então, queridos, a nossa lição de hoje ele tem esta panorâmica acerca do combate de Esdras e Neemias sobre o casamento misto. Agora, veja bem, o textuário diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo os Coríntios, capítulo número 6, versículo 14. A verdade prática diz assim, o lar foi constituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado a orientação divina para a sua formação. Veja a palavra lar. Entenda, família é um conjunto de pessoas. Já a palavra lar vem do latim lareira, que é a parte da cozinha onde as pessoas se juntavam para, no mínimo, 2 finalidades. Primeiro, se esquentar do frio. Segundo, para preparar alimento. Então, veja bem, preparar do frio, eles se juntavam, fala de comunhão, fala de uma vida em comum. E a preparação de alimento fala aqui de sobrevivência. Então, a palavra lá, lareira, vem dessa parte da cozinha que eles se juntavam, se esquentar e sobreviver através do alimento. Amados, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 9, versículo do 1 ao 4. E também no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26. Depois no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38. Depois no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 1. Depois versículo 29 e o versículo de número 30. A introdução da nossa lição traz uma panorâmica acerca da veemência da vida de Esdras e Neemias, uma vez que os muros já estavam construídos,
o templo já estava construído, as portas já tinham sido consertadas. Então a vida social, a vida civil, a vida religiosa, a vida eclesiástica do povo já estavam organizadas. E agora ele vai para a sobrevivência do povo como nação de Israel. Por quê? Porque no casamento, e sendo este aqui o contexto bíblico da lição em apreço, o casamento misto estaria mais cedo ou mais cedo estaria trazendo danos irreparáveis nos descendentes de Abraão, nos princípios bíblicos que já tinha sido ensinado pelos os seus pais, pelos homens que antecederam, tanto Neemias como Esdras, e estaria destruindo a nação do povo de Deus, os descendentes de Abraão. Então a gente vê aqui no primeiro tópico da lição que Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Primeiro tópico. E o seu primeiro subtópico diz assim: a ira e a reação de Esdras, quando ele sabe do que está acontecendo. Homens se casando com mulheres não crentes, ou no caso, não judeu, um judeu casando com mulheres pagãs. Então ele se ira. Segundo, os efeitos que aquela reação, as atitudes de Esdras e Neemias veio sobre o povo foi que o povo se arrependeram. E tem aqui um personagem chamado de Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha. Disse a Esdras, diante do povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e todo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo número 10, versículo 3. E depois assim, disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Esdras capítulo 10, versículo 4. Então, esse primeiro tópico diz assim: Esdras ficou tão indignado com este desarranjo das linhas demarcatórias que ordenou o divórcio peremptório. O que seria este divórcio peremptório? É justamente que permite colocar o fim definitivo, cessar o efeito. Então, este divórcio peremptório é dado para anular aquela causa ou aquele casamento misto. O segundo tópico da lição diz assim: por que um judeu não deve casar com uma pagã? Por quê? Qual o problema em um judeu casar-se com uma pagã? Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 a 4, Êxodo capítulo 34, versículo 16, Josué capítulo 23, versículo 12 e 13. Agora, por que um judeu não poderia casar com uma mulher pagã? Ou uma mulher judia com um pagão? A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Aí a gente vai lembrar de Sansão, a gente vai lembrar de Salomão, a gente vai lembrar de Acabe. Acabe é um dos personagens, aqui não vou me deter muito, mas assim, Jezabel, ela foi tão ousada em trazer para dentro da nação do povo de Deus os seus princípios, que é altamente destrutivo para a nação de Israel. Mas aprova Deus ter levantado um Elias na época e trouxe a voz de Deus para a nação daquela época. O terceiro tópico da lição diz assim: a sobrevivência do povo judeu. Aí tem uma referência aqui, que é em Lucas 21, 24, que mesmo o povo judeu, espalhado pelos 4 cantos do planeta, eles sobreviveram por conta desse princípio de não ter casamento misto. Crente com crente, né? Judeu com judeu. Nada de interferência com casamento misto, porque uma vez isso acontecendo, estaria trazendo problemas irreparáveis. O quarto tópico da lição diz assim: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu para o ser humano foi a vinda de Jesus. Foi a salvação da nossa alma, né? E o segundo e mais importante bênção que Deus tem dado ao ser humano é um casamento. Então, queridos, a orientação bíblica dá ao crente quanto ao casamento
ficar livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Traz aqui a referência, tem um contexto aqui de Paulo, quando mostra que Paulo diz assim, o casamento ele não é compulsório, não é obrigatório. Não, tem que casar. Paulo diz, olha, bom que seria que não casasse. O casamento não é compulsório. Agora, se for casar, que case no Senhor. Agora, se você sobrevive sem um casamento, se você é solteiro e quer dedicar a sua vida para o Senhor, então faça a obra de Deus e toca o barco para frente. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, agora não vá se abrasar. Claro, a Bíblia, Paulo diz, né? Para não se abrasar, não viver aí em situação difícil, precisando de um companheiro ou de uma companheira e quer viver solteiro, porque a sociedade tem inserido no nosso contexto tantas coisas difíceis e a pessoa quer casar, mas não casa porque quer levar uma vida solteiro, mas tem a necessidade do casamento. Então, queridos, o quinto e último tópico da lição traz para nós aqui uma panorâmica sobre o esperar em Deus. Está na sombra do Onipotente aguardando o sinal divino. E o que é que a lição diz? Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Aí vem aqui Salmo 27:14, Salmo 37:7. Jovem, o seu desejo é de ter um lar, experimenta a riqueza do amor de Deus em ter um companheiro ou uma companheira. Então, essa espera no Senhor faz com que você possa viver, você possa ter esta paz, esta harmonia bíblica, pessoal, conjugal, física, emocional e também espiritual. Olha só, quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a esposa de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 a 27. Aí diz, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que receba aquelas que ou aquele que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, pois Deus faz com que o solitário, viva em família, faz com que pode fazer por isto ou por estar esperando em Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos desde já fazer com que nós reflitamos, para os nossos jovens, aqueles que estão solteiros, quanto à seriedade do casamento, a destruição em massa em relação à fé do povo de Deus por intermédio da interferência do casamento misto. Aqueles que estariam vivendo um casamento misto, com certeza, seriam influenciados pela fé, pela a crença do seu cônjuge. Então, quando a gente vai para Mateus capítulo de número 19, a gente vê que os fariseus vão perguntar a Jesus, tinha acontecido justamente a morte de João Batista, por bater de frente com Herodes, por ele estar vivendo um casamento, ou por ele ter tomado a mulher de seu irmão. E naquela época de Cristo havia dois sacerdotes, Eléu e Shammai, que eram dois sacerdotes. Um era conservador, que Shammai, que daria o divórcio só por coisas excepcionais. Já Hilel, ele estaria dando os divórcios por qualquer coisa, baseado em Deuteronômio 24. Então veja bem, a gente quando olha para as estatísticas no Brasil de 2007 a 2017, que é o balanço do IBGE de uma década, de 10 anos, a gente vê que em 2007 o casamento, segundo a estrutura dos estudos, ele demoraria 17 anos, mas já em 2017 esse número caiu para 14 anos. E a gente entende, segundo os estudos baseado na sociedade, a cada 3 pessoas, 3 casais que casam, um termina em divórcio. Em 2016 foram 344.526 divórcios. Já em 2017, o aumento foi de 8,3%,
que 373.216 divórcios aconteceram. Então, é preciso nós voltarmos aos princípios bíblicos. É preciso a moça e o rapaz orar ao Senhor, pedir orientação dos seus pais, pedir orientação do seu pastor, pois nós estamos vivendo dias difíceis e este casamento misto, a mulher judia casando com o pagão, o homem judeu casando com a pagã, e automaticamente a interferência na perpetuação dos descendentes de Abraão, na fé do povo hebreu, nos ensinos de Deus, estariam em perigo. Então que nós, neste momento, tenhamos o cuidado de olharmos para as Escrituras e aconselhar os nossos jovens que estão pretendendo casar. Olhar para a nossa sociedade e bater de frente com a palavra no bom sentido, dizer que o casamento é algo divino, o casamento foi projeto de Deus. E no tocante aos casamentos mistos, qual era a recomendação do Senhor para Israel? Era: não faça concerto com os moradores desta terra. Tomem mulheres das suas filhas para os seus filhos. Não casem com as pessoas que não pertencem à descendência de Abraão. E quando a gente vê mais, qual foi a reação de Esdras ao tomar o conhecimento do que os judeus haviam se unido com mulheres pagãs e se casado? Qual foi? Angustiou-se muito, rasgou as vestes e arrancou as suas barbas e os seus cabelos, num sinal de pesar pela rebeldia do povo. Quantos pastores hoje, quantos pais de família olhando para os seus filhos, aderindo núpcias com homens que não têm compromisso com Deus, mulheres, rapazes casando com pessoas que não têm compromisso com Deus, e assim como Esdras, eles ficaram angustiados. Hoje muitos pais não podem mais fazerem nada, podemos dizer assim, vendo seus filhos contraindo núpcias, criados na igreja, cresceram na igreja, cantou nas crianças, cantou na juventude, nos adolescentes, e agora tem aderido núpcias com homens que vivem na depravação. Isso tem sido coisas angustiantes. Mas qual famoso, aqui dentro da lição, rei de Israel comprometeu sua vida espiritual com consequência de casamento misto? Salomão, um homem que deveria ter tido mais juízo, mas infelizmente entrou por caminhos sendo pego pelo coração, pelos impulsos do casamento, e o desastre foi grande. E mais, no tocante ao casamento, o que recomenda a Bíblia para o crente? O que é que a Bíblia recomenda? Esteja livre para casar, contudo, que seja no Senhor. E para finalizar, por que o casamento misto era um perigoso para o povo de Deus? Por quê? Porque ameaçavam a fé hebraica e a própria sobrevivência do povo de Israel. Então, meus amados e queridos professores, no momento da ministração das vossas aulas, observem como é uma classe de jovens e de adultos. Se jovens estão querendo contrair o casamento, têm noivo na sua classe, se tem pessoas namorando, para que sejam instruídos que a dor do casamento misto, os problemas irreparáveis do casamento misto, são assuntos que eu como presbítero, como casado, como tendo filha, precisamos estar atento segundo a palavra de Deus, e como superintendente, como uma pessoa na igreja, já de uma idade maior, trazer instrução para a nossa juventude. Nós estamos vivendo hoje casamento sendo brincadeira, casamento de pessoas sem compromisso e casando por casar-se, casamento durando semanas, casamento sendo coisas banais, mas à luz da Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, casamento é algo divino, casamento é a maior relação em profundidade. Casamento é heterossexual, casamento é monogâmico, casamento é monossomático e casamento é indissolúvel. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a nossa liderança e que aqueles que
estão pensando em casar, observe a palavra de Deus, observe aquele ou aquela a qual está pensando em casar, para que o amanhã não seja danoso, não traga sofrimento para a sua vida. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos levar os nossos filhos ao altar para o casamento, sendo crente com crente. Que os nossos jovens tenham essa sensibilidade de estar voltado para a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo também estaremos comemorando o Dia da Escola Bíblica e que nós possamos estarmos atentos a tudo aquilo que acontece na nossa escola e estimular com que mais pessoas venham participar. Um abraço e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Antes de terminarmos, melhor dizendo, o vídeo, vamos fazer uma oração. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra, Senhor, por estes 22 minutos de lição, quando nós falamos sobre a ação de combater o casamento misto de Esdras e Neemias, que os nossos líderes, que a nossa sociedade, que a nossa igreja, que nós como pais e mães de família tenhamos o cuidado em observar os nossos filhos para não contraírem núpcias fora dos padrões divinos. E assim queremos te agradecer neste momento por tudo em nome do Senhor Jesus. Um abraço, seu amigo e irmão Elinaldo Alves, em nome do Senhor.